Fala galera, Matheus por aqui, mentoria 5 de matemática, trazendo para vocês o assunto agora, análise combinatória e probabilidade. Cara, esse assunto não é cobrado não no Enem. É muito cobrado no Enem. São 5 pelo menos questões certas de análise combinatória e probabilidade na sua prova, dia 17, acho que é 17 de janeiro e 24 de janeiro, não sei, esqueci qual é o dia de matemática, mas é isso aí, tamo junto. Então, na aula de hoje, o que é que a gente vai ver, Matheus? Na aula de hoje, a gente vai ver PFC, o nome vai fazer mais sentido mais na frente, arranjo, permutação, combinação e probabilidade. Só nome grande, claro, com exceção do PFC, mas só nome grande que de início parece, poxa, muita coisa, 2 assuntozinhos, análise combinatória e probabilidade, vou ver isso tudo em uma aula relâmpago aqui do HN, vai ver sim, no entanto, não se preocupa que à medida que a gente for falando, esses assuntos vocês vão ver, são muito fáceis. São assuntos assim que você não precisa se preocupar, ao mesmo tempo é necessário uma certa dedicação. Como eu já venho dizendo aqui, claro, todos os outros vídeos vêm dizendo, matemática, como qualquer outra disciplina de exatas, exige prática. Então não fica só com a minha aula, não fica só com a teoria, faz a lista de exercícios que a gente propôs, vai na mentoria ao vivo de sábado, mas também estuda por si só, vai buscar de outras fontes, vai fazer questão, gera dúvidas na sua mente e traz pra gente, beleza? Sem mais delongas, então, iniciando. Poxa, então, o que é análise combinatória ou combinatória? Olha, é a parte da matemática que ela estuda justamente os métodos e técnicas que resolvem problemas relacionados a quê? A contagem. Negócio tão simples, fazer contar. Eu sei contar de cabo a rabo. Tá, em algumas situações é muito simples realmente contar. 1, 2, 3, mas tem problemas em que se eu for estar contando de um por um no dedo, eu não vou terminar o problema nos muitos 3 minutos e 33 segundos que você tem para fazer uma questão de matemática no Enem. É isso aí. Então, a análise combinatória, ela vai justamente nos auxiliar nesse sentido. Vem comigo. PFC. O que é PFC? Agora a revelação do segredo. É o princípio fundamental da contagem. Então, ó, matematicamente falando, imagina agora com aquele barbão, aquele professor mais de idade, né, grisalho, dizendo assim, quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é X e as possibilidades da segunda etapa é Y, resulta no número total de possibilidades do evento ocorrer dado pelo produto X vezes Y. Entendeu o quê? Nada. Talvez até entendeu. Mas o princípio fundamental da contagem, ele nos diz que eu tenho 2 eventos compostos por N etapas sucessivas e esses eventos eles são independentes. Um independe do outro, tá? Não estão ali diretamente relacionados. Um não influencia no outro. Então o que é que acontece? Para eu calcular o número de possibilidades ou a probabilidade, vamos falar do número de possibilidades, desses 2 eventos acontecerem, eu tomar essas 2 decisões, essa possibilidade, esse número de possibilidades é justamente dado pelo produto X vezes Y. Matheus, ainda não está tão legal, está um pouquinho confuso. Vem comigo. Olha o exemplo. Uma lanchonete, ela vende aí uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Mas aí a lanchonete é esperta. Ela diz assim, são oferecidos 3 opções de sanduíches. Hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Com a opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos, suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções, cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. Então, ó, considerando as opções oferecidas, pergunta-se, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Aí aquele aluno que diz assim, não precisa aprender negócio de permutação, arranjo, fazer multiplicação, não, vou fazer meu desenho. Pode? Com certeza. Eu poderia simplesmente desenhar uma árvore de possibilidades, onde eu tenho aí todas as possibilidades, ó, 3 opções de sanduíche, 2 opções de bebidas e 4 opções de sobremesa. E aí, contando mesmo, eu acharia, depois vocês podem fazer, não vou fazer aqui para a aula não se prolongar tanto, vocês poderiam achar facilmente que são 24 combinações possíveis. E aí eu tinha que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, até no 24, cara, são 3 minutos, irmão. Adiante isso aí, como é que eu faço por PFC, Matheus? Lembra, utilizando o princípio multiplicativo, para saber as diferentes possibilidades, basta que eu multiplique o número de opções de sanduíches pelo número de opções de bebidas, pelo número de opções de sobremesa. Por quê, Matheus? Porque são eventos sucessivos independentes.
onde a possibilidade de um é x, a outra é y, a outra é z. Como é que eu obtenho a possibilidade do todo? X vezes y vezes z. 3 opções de sanduíche, 2 opções de bebida, 4 opções de sobremesa, 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Portanto, 24 tipos diferentes de lanches para escolher na promoção. PFC é o princípio fundamental da contagem, vai estar presente em tudo aí. Tem questões que saem direto com o PFC, tem questões que não. É o que a gente vai ver agora. E aí, antes da gente entrar em algumas técnicas mais avançadas de combinatória, a gente precisa saber e entender o que é um fatorial. Então, o que é esse fatorial? O fatorial, ele é aí, né, exposto por esse símbolo, esse ponto de exclamação aqui, é o fatorial. E aí, eu posso definir o número de fatorial, ou fatorial de um número natural, como o produto desse número por todos os seus antecessores. Então, se eu tenho o número n, quem é o antecessor? É o que vem antes. O que vem quanto antes? 1 antes. Então, é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, e assim sucessivamente. Então, ainda eu posso definir que o fatorial de 0, a gente define aqui para esse assunto, ele é igual a 1. Demonstração, Matheus? Não, cara. Não é uma aula de matemática de nível superior. Então, vamos que vamos. Por exemplo, o 0 fatorial, a gente acabou de definir como sendo igual a 1. 1 fatorial é 1. 3 fatorial, é o 3, vezes o antecessor do 3, 2, vezes o antecessor do 2, 1. Sempre que eu chego no 1, eu paro. Então, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 10, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, até chegar no 1. Tá aqui alguns exemplos de fatorial. Treina isso, tá? Isso aí tem que estar, é a base para entender os demais assuntos. E a gente entra na primeira técnica, propriamente dita de combinatória, que é o arranjo. Então, o que é o arranjo? É quando, olha isso, presta muita atenção nisso para não errar nas questões. Vocês vão ver aqui 3 técnicas e na hora da prova você vai ter que escolher uma para fazer. Você tem que escolher a certa, tem que escolher a certa. E aí, no arranjo, os agrupamentos dos elementos, eles o quê? Dependem da ordem. Então, no arranjo, a ordem importa. Fecha isso, concatena isso na tua mente. E aí, para obter o arranjo simples de n elementos, onde esse P, é o número de agrupamentos ou o número de elementos por arranjo, eu obtenho o arranjo de np é igual a n fatorial, a gente acabou de ver, sobre n menos p fatorial. Beleza? Então vamos por um exemplozinho. A gente pode pensar, por exemplo, numa votação, como está aí na sua tela, para escolher um representante e um vice-representante de uma turma. Situação comum. Uma turma que tem 20 alunos. E aí o mais votado será o representante e o segundo mais votado será o vice-representante. Dessa forma, pergunta-se, de quantas maneiras distintas a escolha desse representante e desse vice poderá ser feita? Primeiro, a ordem importa nesse problema? Importa, cara. O cara que fica com mais votos, ele se torna representante, não vice-representante. Então, a ordem importa, é uma questão de arranjo. Portanto, se a ordem é importante, veja que a ordem altera o resultado final e, portanto, eu vou calcular o arranjo de 20, que é o total de alunos na turma, que é o meu N, e aí eu tenho 2 elementos por arranjo, é o representante e o vice-representante. Arranjo de 22 é 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. É 20 fatorial sobre 18 fatorial. E aí, olha o macete, né? Eu não fui 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, até chegar no 1. Eu fui esperto e disse 20 fatorial é 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Porque o 18 fatorial, ele pegaria 18, 17, 16. É a mesma coisa, eu só não abri a conta. Parei no 18 fatorial. E aí embaixo já tinha 18 fatorial, cortei. 18 fatorial dividido por 18 fatorial, 1. Então, o arranjo de 22 é 20 vezes 19 e, portanto, tem 380 maneiras de eleger esse representante e esse vice-representante. Fechou? Arranjo? Beleza. Próxima. Permutação. Ora, a permutação é um tipo especial de arranjo onde o número de elementos é igual, quase que não sei a palavra. O número de elementos ele é igual ao número de agrupamentos, ou seja, volta para a fórmula do arranjo. Na fórmula do arranjo, para a permutação, o n é igual ao p. Se o n é igual ao p, n menos n, 0. 0 fatorial, 1. Tudo se interligando. Então, a fórmula para uma permutação é simplesmente P de n, que é igual a n fatorial. Só o numerador da minha equação utilizada para arranjo. Então, quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos, eu tenho uma
permutação. E aí, como exemplo, ó, pense aí de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares. Poxa, Matheus, vamos pensar, né? Veja, a ordem importa, né? A ordem importa. Por quê? Porque a permutação é um tipo especial de arranjo. Então, a ordem, ela importa. Onde eu vou me sentar, importa. Não é qualquer coisa, né? Importa. Então, veja. 6 pessoas, 6 lugares. Número de elementos igual a número de agrupamentos. O número de elementos por arranjo, certo? Se são iguais, eu estou aí diante de uma permutação e, portanto, o número de lugares é igual ao número de pessoas, iremos usar a permutação. O P de 6, nesse caso, é igual a 6 fatorial. A gente já sabe calcular o fatorial de 6. É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Opa, cheguei no 1. Calcula esse cara, dá 720. Portanto, existem 720 maneiras diferentes para 6 pessoas sentarem nesse banco. Beleza, fera? Terceiro tipo, combinação. Já está no terceiro. Terceiro. Então, a gente viu que combinatória, ela tem ali o PFC, que está incluso em tudo isso, mas ela tem 3 métodos especiais. Ela tem o arranjo, a permutação e agora a gente vai falar da combinação. Então, o que é a combinação? Ora, a combinação também é uma combinatória, combinação em que a ordem dos elementos ela não importa, fera. Então, para o arranjo e para a permutação, a ordem importa. Mas se você vê lá no Enem um probleminha em que a ordem não está importando, é tanto fez como tanto faz, eu estou diante de uma combinação. Assim, para eu calcular a combinação de NP, eu calculo pela fórmula N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. A demonstração dessas fórmulas não será dada. Para aquele mais curioso que quer seguir em curso de exatas, pode ver lá. Ou fala com a gente, tá? Então, um exemplo. Veja, vamos pensar na escolha de 3 membros para formar a organização de um evento. Dentre 10 pessoas que se candidataram. De quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Veja, os 3 membros da 10 faz questão, a ordem está importando. Eita, ele foi escolhido primeiro, ou ele foi escolhido segundo, ou ele foi escolhido terceiro. Não importa, os 3 vão formar a comissão. A ordem de escolha não faz diferença alguma, velho. Não faz diferença nenhuma. Portanto, eu estou diante de um exercício, de combinação. E se existe combinação, a combinação é de N, é o total de elementos, 10 pessoas candidataram, e a quantidade de pessoas, a quantidade de elementos por arranjo é 3. Eu só vou escolher 3 dessas 10. Portanto, a combinação de 10 em 3. Isso é igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial, que é 7 fatorial. E aí fui esperto mais uma vez no numerador. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Cortei o 7 fatorial. Eu fiquei com 10 vezes 9 vezes 8. E 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, a combinação é igual a 120. Então, eu tenho 120 maneiras de escolher essas 3 pessoas para formar a comissão dentre as 10 que se candidataram. Respira. Deixa eu me olhar aqui, olhar para vocês. Cara, 3 métodos super importantes. Aqui, a ideia da aula é que seja uma aula mais rápida, mas você tem que complementar o conhecimento e fazer muitas questões de arranjo, muitas questões de permutação e muitas questões de combinação para fixar. A matemática é prática, fé. Beleza? Continuando. Ora, falando agora da probabilidade. Falando da probabilidade, qual é a relação da probabilidade com a análise combinatória? Veja, probabilidade já é uma palavra que a gente está mais acostumado a ver no nosso dia a dia, né? Ah, não, o time vai ser rebaixado, não, a probabilidade dele ser rebaixado, para os que gostam de futebol, não sei outro contexto na realidade de vocês, probabilidade de repetir de ano, não, isso vocês não passam. Então, beleza. O que é a probabilidade? Ela nos permite calcular as chances de obter algum resultado diante de um experimento aleatório. Então, por exemplo, saiu um número em lançamento de dados. Poxa, peguei um dadinho aqui, né? Jogo o dado. Qual é a probabilidade de sair um 6? Ah, é tantos por cento. Qual é a probabilidade de sair um 3 2 vezes? Ah, é tantos por cento. Poxa, peguei uma moeda, joguei para cima. Qual é a probabilidade de dar cara? Então, veja, é algo aleatório que eu estou fazendo, mas eu consigo sim calcular as chances de dar cara ou de dar coroa nesse caso. Tudo bem? E aí, a partir disso, como é que é determinada a probabilidade? A probabilidade nada mais é do que a razão entre o número de resultados favoráveis e o número total de resultados possíveis. Então, P de A é a probabilidade de ocorrer um evento A, onde
a razão entre o N de A, que é o número de resultados favoráveis a ocorrer o evento A, sobre esse N, esqueci o nome dessa letrinha grega, mas a gente fala português, que é o número total de resultados possíveis. Então, muitas vezes, para eu encontrar esse número de resultados possíveis e favoráveis, eu vou precisar recorrer à análise combinatória. Então, probabilidade e análise combinatória estão intrinsecamente relacionados. Um depende do outro. Cara, você não vai ou vai gastar tempo demais para resolver a probabilidade se você não dominar a análise combinatória. Então, se liga nisso, fera. Vamos lá, olha o nosso exemplo. Tá aí, o cara jogou na Mega Sena, né? Quem nunca ou quem não queria, né, ganhar aquela bolada, 250 milhões na Mega da Virada, não trabalhar nunca mais na vida, ou trabalhar se gostar, né? Se amar a profissão e tal, espero que vocês façam isso. Mas qual é a probabilidade de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega Sena fazendo uma aposta mínima? Ou seja, apostar exatamente nos 6 números sorteados. Então, o cara não quer apostar em mais número, não. Nem quer comprar mais de uma vez, não. Ele pegou o bilhete, tem 60 números, cara, para ele selecionar. Qual é a chance do indivíduo sortudo selecionar exatamente os 6 números que vão sair? Essa é a pergunta. Vamos para a resposta. Vê lá, a probabilidade ela é a razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Para o nosso caso, a gente só tem um caso favorável. Qual é ele? Apostar exatamente nos 6 números que foram sorteados. Já os casos possíveis, eu tenho que saber quantas são as possibilidades de sair 6 números entre 60. A gente acabou de fazer um em que eu tinha que tirar 3 de 10, 6 de 60. Mesma coisa, a ordem dos números não vai importar. Já o número de casos possíveis, calculando, levando em consideração que serão sorteados ao acaso, 6 números, não importando a ordem desses números, tá? Não importa. Vou pegar esse primeiro, não importa a ordem. Então, é um caso de combinação. Se a ordem não importa, eu utilizo a combinação. Quase que não sai essa. Logo, a fórmula de combinação de 60, eu quero tirar 6, ou o número de elementos, N, e eu quero tirar um arranjo com no máximo 6 elementos, P. Isso é igual a 60 fatorial sobre 6 fatorial vezes 60 menos 6 fatorial. Lembrando da fórmula, N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. E aí fiz aquele mesmo macete. Fui do 60 apenas ao 54 fatorial, cortei e abri o 6 fatorial, que dá 720. Portanto, dividi esse número grandão aqui por 720. Assim, existem 50.063.860 modos distintos de sair o resultado. A probabilidade da gente acertar é o número de casos favoráveis, a gente viu só um caso favorável, dele acertar logo os 6, sobre o número de casos possíveis. Acabamos de calcular a combinação de 66, que é os 50 milhões e tarará. Portanto, fazendo essa divisão, eu obtenho esse resultado, que pegando aí em porcentagem, assunto que a gente já viu, e se você não viu a aula de porcentagem, vai ver, porque tudo aqui está interligado. Então, a probabilidade é exatamente de 0,00002%. E aí, vamos jogar? Se ganhar, dá um pouquinho para os professores que ensinaram probabilidade. Nada mais justo, né? Nada mais justo. A produção está dizendo que está justo. É isso aí, galera. Portanto, probabilidade, PFC, arranjo, combinação, permutação. Sábado tem mentoria ao vivo. Amanhã, ou esses dias, talvez ocorra um imprevisto. Ninguém sabe qual é a probabilidade de eu colocar a aula amanhã. Agora vocês já sabem calcular. Mas, provavelmente amanhã já tem lista de exercícios. Tenta fazer. As questões vão ser retiradas do Enem. Sábado a gente se encontra ao vivo para que vocês possam sanar todas as suas dúvidas. Mentoria 5, matemática, análise combinatória e probabilidade. Experimenta, papai.